Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal. E hoje temos um convidado especial, um convidado super especial que eu acho, o Dr. Mauro. Mas vamos que o Dr. Mauro se apresente para quem nos escuta. Mas antes disso, eu quero agradecer, muito obrigado, Sr. Mauro, por ter aceito o meu convite aqui. Sim. E eu gostaria que se apresentasse para quem nos escuta. Sim. Meu nome é Mauro Tanaka, eu sou médico e acupunturista aqui em Londres, há mais ou menos há uns 7 anos já, né? E eu tenho essa experiência de mais de 35 anos como clínico geral primeiro, para depois me tornar acupunturista. Então, eu conheço os dois lados, vamos dizer assim, da moeda, né? Tanto da medicina ocidental quanto da medicina oriental. Muito bom. Antes de fazer umas perguntas aqui, o que é que levou o Dr. Mauro se pôr como doutor, para levar essa vida que o Dr. Mauro hoje leva? O que é que fez com que fizesse aquilo que faz hoje? Sim, a decisão de me tornar médico é que eu queria ajudar as pessoas a melhorar a saúde, Exato. né? Mesmo quando eu era criança, já tinha essa ideia na cabeça. E quando eu cheguei assim, na época do colegial, já estava direcionado para essa profissão, né? Exato. Muito bom. Mais uma pergunta antes desta. O Dr. Mauro, quando veio para Londres, o que é que fazia antes de vir para Londres? Eu trabalhei vários anos, mais de 35 anos, como médico no Brasil. Eu trabalhei na cidade de Londrina e também trabalhei na cidade de Campo Mourão, que é no interior do Paraná. E quantos anos foi? Isso já desde 1984. Já vai muito Já faz anos. Bastante tempo. Muito tempo mesmo. Vamos fazer umas perguntas então aqui. Por que aceitou o meu convite? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite que você me fez para participar do seu podcast. Basicamente, o que eu achei importante seria a divulgação do que a medicina chinesa e a acupuntura pode ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde. Muito bom. Antes de irmos aqui a um tópico, eu gostaria de fazer mais uma pergunta antes. O que fez a você decidir sair do seu país natal? A família. Okay. Né? Eu já tinha praticamente me aposentado no Brasil e tenho 2 filhas, e as 2 filhas elas vieram aqui para Londres, uma é arquiteta e a outra é médica. E ambas estavam morando aqui também, né? Aí eu tomei essa decisão de vir para cá após a minha aposentadoria no Brasil. Ou seja, e há quanto tempo é que já está em Londres? Aqui em Londres já estamos há 7 anos. 7 anos. 7 anos. Muito bom. Vamos então aqui a um tópico. Cada caneta tem uma palavra e o doutor tira uma caneta e depois fala a palavra e vai falar sobre essa palavra que o doutor lê. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Network. Sim. O que é network para o doutor? Network é uma das coisas mais importantes dentro de uma profissão para você ter comunicação com outras pessoas, né? A importância disso é porque você vai ser conhecido, né? Exato. E o seu podcast é uma forma muito interessante da gente fazer network. Muito bom. Para além dos os podcasts e alguns eventos que eu e o doutor já fomos, isso é como o que o doutor falou, faz-nos conhecer novas pessoas, novos ambientes para termos novos resultados. Sim. E além do network, nós conhecemos pessoas que jamais que pensava que ia conhecer, como por exemplo o Dr. Mauro, que eu nunca pensei que ia conhecer um Dr. Mauro que faz, o que é que faz mesmo? Acupuntura. Acupuntura, essa palavra às vezes escapa-me. E eu nunca tinha pensado Sim. nisso. Mas fiquem aí que vai haver surpresa aqui neste podcast, não saiam daí, tá bom? Vamos então mais uma caneta, antes de mais uma pergunta. No outro lado. Exato. Sonhos. Eu posso dizer que Qualquer hoje sonho. em dia o meu sonho é que as pessoas pudessem fazer acupuntura de graça. Exato. Isso seria uma coisa assim, vamos dizer assim, uma coisa inimaginável, né? Exato.
porque o sistema de saúde aqui, principalmente aqui em Londres, ele é mais baseado no NHS. Exato. E o NHS, ele não tem um serviço de acupuntura que possa atender toda a população. Na China, a acupuntura é utilizada em todos os ambientes, seja ele hospitalar, a nível clínico, né, de uma forma mais natural. E aqui, infelizmente, essa cultura não deixa a acupuntura avançar, talvez uma parte por falta de conhecimento e outra parte também por falta de interesse do sistema de saúde daqui. Exatamente, eu acho que é as duas, é a falta de conhecimento e o interesse também do próprio sistema. Sim. Quem diz no Reino Unido, diz noutros países quaisquer, não falo todos, porque a China, por exemplo, tem um bom sistema, penso eu, o Japão também, O Japão. ou seja, nos países asiáticos, né, tem uma medicina totalmente diferente de, por exemplo, na Europa ou nas Américas. Sim. Portanto, eu concordo com isso aí mesmo. Mais uma pergunta, como você lida com o erro? O erro ele é muito importante para que a gente possa aprender e melhorar. Exato. Não tem como você fazer alguma coisa sem você cometer erros, né? Exatamente. Só que a gente deve aprender com os erros e não continuar repetindo. Exatamente. Podemos errar, mas não pelo mesmo erro, né? Não o mesmo erro e da Exatamente. mesma forma. Exatamente, é isso aí. O ideal é que a gente possa identificar e reconhecer esse erro para que a gente não faça ele novamente. Exatamente, muito bom. Vamos tirar mais uma caneta então, se fizer, por favor. Desejos. Eu tenho alguns desejos, só que eles podem parecer assim impossíveis, né? Um primeiro desejo que eu teria é que tivesse um sistema de saúde que possibilitasse todas as pessoas a ter acupuntura de graça. Exato. Só que até chegar nisso Exato. vai longe. Uma coisa também que faz parte dos nossos planos como casal é a gente ter um motorhome e viajar pelo mundo. Isso seria uma boa forma de dar a conhecer o trabalho que o Sr. Doutor faz. Sim. Isso seria muito bom. É só pensar nisso, né? E quem sabe a gente não vemos você e noutros países a apresentar o serviço que faz. Sim. Isso seria muito bom. Será muito bom ouvi-lo, certo? É um desejo. Exatamente. Vamos a mais uma caneta então, se fizer, por favor. Superação. Essa palavra, ela faz parte do nosso vocabulário, né? Porque quando nós viemos aqui para Londres, eu já estava no Brasil desde que eu nasci e mudar para um país diferente, uma língua diferente, e ainda estudar numa universidade, depois de estar já com mais de 56 anos, era uma coisa assim, de se pensar em termos de superação, porque a maior parte das pessoas pensa assim, não, você já é muito velho para você estudar, para você aprender alguma coisa, etc., né? E a gente, realmente, por interesse de aumentar o meu conhecimento, eu vim para Londres para participar da Universidade de Westminster, que infelizmente foi a última turma que se graduou como acupunturista. E há quantos anos é que veio fazendo isso que faz hoje? Então, a acupuntura eu já faço há mais ou menos 10 anos. 10 né? anos. Aqui no Reino Unido há uns 7 anos. Ok, portanto já tem 10 anos que faz aquilo que faz hoje. Sim. Tá, ok. Por que você faz o que você faz? Qual a razão? A razão que eu pratico a medicina chinesa é para ajudar as pessoas a melhorar a saúde sem necessariamente ter o risco de uso medicamentoso. Exato. Porque os medicamentos, de um modo geral, mesmo os mais simples, têm efeitos colaterais. E quando você usa a acupuntura, ela não tem efeito colateral. Né? Outra coisa também é a questão do custo. Se a gente fosse avaliar custo de tratamento para um paciente que faz acupuntura e custo de medicação, o custo dos medicamentos é muito mais caro. Exatamente. Né? E ele não trata a causa do problema, geralmente ele trata só um sintoma. Exatamente, foi isso que falámos há pouco, porque os remédios só remediam, não trata da doença, a causa exatamente, ou seja, a pessoa toma remédio para uma certa e determinada coisa e esse remédio vai
não cura daquilo que ela sofre, que a pessoa sofre, e vai prejudicar o outro órgão interno. E depois é mais um medicamento que vem, ou seja, passa o resto da vida da pessoa sempre com medicamentos e nunca se cura. Ou seja, o próprio sistema quer isso para o ser humano, mas quem for, quem tiver a mente aberta para saber o que é que está por trás disso tudo, isso não é o caso de agora, vai saber o que é que está por trás e pode ter medicina alternativa, como por exemplo aquilo que o Dr. Mauro faz, né? Sim. Muito bom. Vamos a mais uma caneta, se fizer por favor. Vitória. Eu acho que a vitória aconteceu quando eu concluí o curso aqui de acupuntura na língua inglesa. Exato. Né? Depois de ter parado de estudar inglês desde o colegial. E levou muito tempo entre que parou até recomeçar de novo. Já foi quantos anos? Já... Depois de 35 anos metade estudando no colegial, a gente voltar a estudar, apesar que a gente lia artigos em inglês, e etc., mas você falar fluentemente é outra coisa. Exatamente, isto tem que ter alguém que tem que se pôr a isso mesmo. Qualquer coisa que o ser humano se ponha a fazer tem que estudar. Sim. Tem que perder tempo, entre aspas, para aprender a ser a pessoa que quer ser vista no futuro. Sim. E isso o que o Dr. Mauro fez. Muito bom. Vamos a mais uma pergunta aqui. O que faz com que fazem com você? Tem um ditado que eu sempre falo, inclusive, para minha família, né? Não importa o que acontece com você, mas assim, como você reage ao que acontece. Exatamente. Porque a reação pode ser uma reação violenta, pode ser uma reação súbita, mas pode ser uma reação calma, né? Se a gente tiver calma para enfrentar todos os problemas, a gente vai resolver os problemas sem perder a cabeça. Exatamente. Porque a reação que a gente tem, mesmo na pior das situações, faz com que você tenha uma liberação de adrenalina muito intensa e com isso você às vezes perde a cabeça, né? Exato. Muito bom. Vamos a mais uma caneta, se fizer a favor. Resiliência. Essa é uma palavra interessante. É a capacidade que a gente tem de suportar as dificuldades, né? Exato. Você ser resistente às intempéries, né? Eu, particularmente, eu tive várias situações que a gente precisou realmente ter uma certa resiliência, principalmente no que tange a cuidar das pessoas, né? Que não é fácil. Exatamente. E outra coisa também é na própria família, né? A gente tem que ter muita paciência com os filhos, com a esposa, com os parentes, né? Exato. E isso também faz parte da nossa capacidade de enfrentar as situações, né? Exatamente. Muito bom. O que mais o empolga atualmente? O que mais me empolga? Uma coisa que eu acho assim interessante, mas não é necessariamente do ponto de vista da acupuntura, eu sou um fã de tênis de campo, né? Sim. E agora em julho, setembro, vai ter o Wimbledon. Ou seja, 2026, julho de 2026. Né? E isso eu gosto, porque eu sou fã do tênis, pratico tênis sempre que posso. Era a pergunta que ia fazer. Sim, eu pratico sempre que posso, né? E quando o clima aqui de Londres deixa, porque sempre chove, então é complicado. Tá bom. Mas é uma coisa que me deixa empolgado. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Vamos a mais uma caneta. Tem mais escolhas para este lado, se for um caso. Ídolo. Eu não diria um personagem, né? Mas, para mim, um ídolo que eu posso falar é minha esposa. Certo? Ela é uma pessoa que sempre me apoiou, né? Nos bons e maus momentos, exato, nas dificuldades, né? E ela, assim, bem perseverante. Muito bom. Dedicada, boa esposa, boa mãe. Então, ela é meu ídolo. Eu vejo nos seus olhos que os seus olhos e eles brilham.
Sim, quando falou isso. Isso é muito bom, sim. muito bom. São palavras reais e sinceras que eu vi na cara do Dr. Mauro. Vamos a mais uma caneta então. Jesus Cristo. Eu, particularmente, eu sou espírita kardecista, né? E nós acreditamos na questão de Jesus Exato. como sendo um ícone, né, da nossa época. É um exemplo a ser seguido, né? E tanto é que na doutrina espírita nós temos o Livro dos Espíritos e tem também o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente descreve todas as partes do Evangelho com uma explicação, com uma conotação espírita, né? Exato. E com isso para esclarecer o que está escrito ali no Evangelho. Muito bom. Essa parte aí faz todo sentido, não é só, por exemplo, ler a Bíblia e saber o que é que está a ser, o que é que está por trás disso tudo. Sim. Faz todo sentido. Porque não só a Bíblia, mas o Evangelho, quando ela foi escrita na época de Jesus, Exato. né? E vários anos depois de Jesus. Então, muitas partes da Bíblia, ela é escrita como se fosse como que eu poderia dizer? É um descritivo, Exato. né? Só que as palavras que foram feitas ali e depois traduzidas para várias línguas, né? Às vezes elas podem ser distorcidas, né? E tem algumas partes na Bíblia que às vezes elas não fazem sentido se a gente for levar ao pé da letra, né? E como tem muitos livros que não estão na própria Bíblia, como por exemplo o livro de Enoque. Sim. Eu tenho ele aqui. É um livro muito pesado, por isso é que o tiraram de lá. Sim. Mas isso é assunto para outra altura. Então tá bom. Muito bom. O que você já foi? Qual foi a melhor coisa que aconteceu neste ano de 2026? Já aconteceu alguma coisa boa que o Dr. Mauro tivesse a dizer, poxa, este ano pode chegar ao fim que Sim. já aconteceu isto que eu tanto Sim. esperava. Uma coisa boa foi nós termos iniciado o nosso canal no YouTube, onde a gente ensina as pessoas dicas sobre a medicina chinesa e também a acupuntura. Podia nos falar para quem nos escuta o nome do seu canal no YouTube? Sim, o nome do canal no YouTube é @Dr. Mauro Tanaka -ACU, de acupuntura. Tá bom. A informação tanto do Dr. Mauro como do próprio canal do Dr. Mauro vai ficar aqui em baixo, vocês depois vão lá ver, tá bom? Mais uma caneta então, se fizer, por favor. Disciplina. Tudo na vida da gente, a gente tem que ser disciplinado, né? Não só para estudar, mas para trabalhar. Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que ter disciplina. E isso foi uma das coisas que sempre marcaram a nossa vida, porque tudo que eu procuro fazer, eu procuro ser bem disciplinado. Por exemplo, a questão de horários, né? Eu prezo muito a questão de você sempre estar no horário, ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa que trabalha firme, né? Que não falta, que não faz corpo mole. Exato. Então, essa disciplina, inclusive, para estudar e para trabalhar, é muito importante. E se você não tiver disciplina, muitas coisas que você às vezes tem como objetivo, você não consegue. Exatamente, eu concordo plenamente, porque tudo, eu sou assim também. Quando ponho-me a fazer uma coisa, eu tenho disciplina para fazer aquilo que eu faço. Aquilo, para chegar, por exemplo, o podcast que nós estamos hoje não tinha essa perspectiva de fazer este podcast. Isso tudo começou com disciplina, que eu saí não sei se já ouviu falar na revista Wise Magazine. Foi onde eu não tinha nada ainda. Eu, a partir daí, que a minha, apostei o que é que o meu podcast ia falar sobre, e a partir daí tive disciplina para dar continuidade, porque o meu começo foi na Wise Magazine, há um ano e meio. Quando começou aí, eu decidi fazer o podcast, ou seja, tive uma disciplina para fazer e resiliência para não parar até aos dias de hoje, e não vou parar.
E foi assim. E a falar na revista, posso mostrar, foi esta a revista, que daqui a pouquinho eu posso lá mostrar depois a capa. Esta revista é onde começou tudo do podcast aqui do MF Londres. Foi aqui que foi. Eu comecei aqui, tive a disciplina de dar seguimento àquilo que eu queria fazer, né? Sim. Muito bom. Vamos a mais uma caneta então. Sucesso. Sucesso para mim é quando você atinge os objetivos que você quer, né? É claro que para você atingir o sucesso tem um caminho, Exatamente. né? E nesse caminho não é só rosas, né? Não, tem muitos espinhos. Tem muitos espinhos, muitas pedras no caminho que Exato. você vai ter que superar. Daí a importância da resiliência, né? Exato. Se você tem um objetivo e você efetivamente está a fim de conseguir ele, o mais importante é você continuar no caminho, Exatamente. né? E ser persistente. Seguindo esse tópico, quando nós temos pedras no caminho, não é para nós, para, quando tem algum obstáculo como pedras ou é como falo com pessoas também, a gente tem que contornar sem pisar a pessoa, porque nós não podemos chegar ao sucesso, não é precisa de chegar no sucesso pisando as pessoas, a gente tem que contornar. Se a pessoa quiser vir com nós para esse sucesso ou para outro, não importa qual seja, siga-nos. Se não quiser, que fique para trás, porque eu costumo falar assim, nós não somos malas de ninguém. Sim. Nós temos que construir o nosso sucesso sem pisar o próximo. Sim. E faz tudo o sentido isso. Sim, sim. Muito bom. Concordo. Vamos a mais uma caneta então, se fizer, por favor. Educação. Eu vejo essa palavra em dois âmbitos, né? No âmbito familiar, que hoje em dia a gente vê que devido ao fato, às vezes, do pai e a mãe estar trabalhando, os filhos ficando na escolinha e tal, não existe mais aquela formação educacional dentro da família. Exato. E isso eu acho que hoje na sociedade está fazendo muita falta, né? E a educação, do ponto de vista escolar, etc., eu acho que é contínuo, né? Em qualquer atividade que você faça, se você quer sempre estar atualizado, se você quer aumentar o seu conhecimento, você tem que estar sempre estudando. Exato. Porque nesse momento, por exemplo, que a informática ela é tão ampla e vasta, né? É impossível a gente dominar todo o conhecimento existente. Exatamente. Né? Porque tudo que nós temos é para nós explorarmos aquilo que nós temos. Por exemplo, é como o que o Dr. Mauro falou, a informação nós temos de todo lado. Agora temos que ver aquilo que nós queremos para nós próprios, temos que ser filtros de nós próprios, porque tem muita coisa que o ser humano que segue que vai levá-lo para coisas ruins. Isso é muito bom, temos que filtrar aquilo que nós queremos seguir. Isso é muito bom. Mais uma pergunta então, quais foram os desafios mais marcantes até hoje? Como eu disse, o último desafio que eu enfrentei foi realmente sair do Brasil, vir para Londres e estudar numa universidade em inglês. Né? Esse foi um dos meus maiores desafios, porque quando chega uma certa idade, muitas pessoas já não querem mais nada em termos de estudo, né? Exato. Muito mais ainda numa língua diferente. Exatamente. E esse foi realmente o meu maior desafio. Porque eu costumo dizer assim, a idade é só um número, porque quanto mais velhos nós somos, mais sabedoria nós temos, mais conhecimento nós temos. Sim. Portanto, a idade, há vários países que, sendo uma pessoa mais velha, por exemplo, 50, 60 anos, já não serve para aquele serviço aonde foi ver se conseguia. Porque isto eu acho não sei qual é a palavra certa, burrice, porque uma pessoa mais velha, como eu falei, tem mais experiência de vida. E isso muitas pessoas não veem isso, porque nós somos um livro fechado. Temos que divulgar para outras pessoas, como o Dr. Mauro faz, a sabedoria dessa pessoa, que aquilo que as pessoas sabem. Sim. Porque, como eu falei e volto a dizer, a idade é só um número. Isso faz todo o sentido mesmo.
Vamos a mais uma caneta então. Coragem. Sim. A gente tem que ter coragem para tomar as decisões certas, né? E isso que vai determinar para onde que a gente vai. Se você tiver coragem de fazer e aceitar os desafios, você vai conseguir ter sucesso. Muito bom. É. Muito bom. Vamos a mais uma, antes de irmos a um tópico. Inspiração. Já falei aqui quase parecido com isso, mas agora seja mais específico. Sim. O que me inspira a dar o melhor de mim é a minha família, sabe? Muito bom. Porque tudo que a gente faz em termos de não só profissional como pessoal, o último objetivo é você realmente estar com a sua família, Exatamente. né? Que é a coisa mais importante que a gente tem. Exato. Claro, profissão é importante, trabalho, dinheiro é importante, mas sem a família você não vai a lugar nenhum. Porque a família costuma dizer que é um pilar de nós, Sim. de nós mesmos. Sim, Porque pessoas que não têm a família como pilar não têm direção, não têm uma razão de fazer Sim. aquilo que a pessoa faz. Porque uma pessoa, como eu falei aqui há pouco, uma pessoa sem destino não sabe para qual caminho a pessoa que vai. Portanto, Sim. qualquer caminho serve. Isso se tiver uma família que é um dos pilares, isso é muito bom. Tem uma direção e fazer aquilo que faz por causa da família. Sim. E para a própria coisa familiar. Isso aí. Muito bom. Vamos a mais uma caneta. Deus. Bom, uma definição de Deus, segundo a doutrina espírita, é causa inteligente de todas as coisas, né? A gente não pode imaginar Deus como sendo um velhinho, cabelo branco, sentado em cima lá de uma nuvem, etc. Mas como uma inteligência que rege todo o universo, né? E na doutrina espírita a gente acredita também que existem múltiplos mundos além do nosso, onde tem vida existente, né? Exato. E que nós aqui somos apenas um grãozinho nesse universo todo. Eu concordo plenamente. Eu sei que há pessoas que não aceitam aquilo que o Dr. Mauro falou e eu concordo plenamente. O planeta Terra não é o único planeta que existe. Existe centenas de outros, muitos outros. E o planeta Terra não é só aquilo que nós conhecemos aqui, tem muita coisa de volta dele. Sim. Tem várias coisas. Mas isso dava para um outro podcast, mas isso, acho que o Dr. Mauro tem esse conhecimento. Sim. Pronto, muito bom. Vamos a mais uma caneta e antes de irmos para um tópico, para um outro tópico aqui, essa é uma das que eu mais gosto também. Mentores. Fazemos parte da mesma mentoria, certo? Sim. Um mentor que a gente está seguindo hoje é o Felipe Francisco, que tem nos dado muito apoio no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento dos canais que a gente está desenvolvendo. Exato. Do YouTube, do Instagram e mesmo do TikTok. Sim. Né? E apesar de ser, vamos dizer, uma coisa recente para mim, quando eu comecei eu tinha vergonha de aparecer, de falar, né? E agora a gente já está começando a se soltar um pouquinho mais e conseguir passar informação que seja interessante para a comunidade e que possa ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde. Eu estava exatamente como o Dr. Mauro falou, tinha vergonha de aparecer nas câmaras, tinha vergonha de falar, tinha vergonha que por causa da idade já ser mais, pensava que fosse só para jovens, exatamente a mesma coisa, a mesma história. Sim. E eu tive que ter essa educação para fazer aquilo que eu faço, tive que ter a inspiração para não parar mais e tive que ter mentores que é o nosso querido mentor Filipe Francisco, muito obrigado.
tive de ter resiliência para quando as pessoas dizem, tens um canal no YouTube, estás a achar que és quem? Percebe? Tem várias, tive que ter a resiliência, tive que superar várias coisas que as pessoas falavam, enfim, porque gostam de falar, Sim. Várias coisas. Isso para dizer o quê? Não desistam daquilo que vocês queiram fazer, nunca desistam. Vai haver muitas pedras, como foi falado aqui, vai haver muitas pedras no caminho, vocês não pisem as pessoas, vocês contornem esses obstáculos e sigam para o vosso sucesso, que lá à frente, tudo que vocês olharem para trás e vão falar, valeu a pena. Nunca desistam. Fica a dica, tanto minha como do Dr. Mauro, já falámos isso aqui sim também, tá bom? Vamos aqui a um tópico. Aqui dentro desta caixa tem umas cartelas que eu chamo, e o Dr. Mauro tira uma cartela e vai falar sobre. Sim. Qual foi o presente mais marcante que você já recebeu? O presente mais marcante, eu acho que foi o nascimento das nossas duas filhas, né? E a primeira filha, a minha esposa, ela não sabia ainda, né? E estava com aquela ansiedade de saber a resposta do exame. E quando ela me viu chegar em casa com um sorriso na orelha, né? Aí falando, você está grávida, nós vamos ter um filho. Né? Muito bom. Então esse foi um dos maiores presentes que a gente teve. Muito bom. Vamos a mais uma, se fizer favor. Se você tivesse que dar um conselho para o seu eu de 10 anos atrás, o que você faria? Um conselho que eu poderia dar é continue persistindo naquilo que você acredita. Porque muitas vezes você trabalha e você às vezes dando o seu melhor, nem sempre você é reconhecido, nem sempre você vai ter sucesso que às vezes você espera. Mas você tem que ter paciência e resiliência. Muito bom, é isso aí. E eu concordo. Vamos a mais uma, se fizer favor. Um arrependimento que se transformou em oportunidade. Como eu estava dizendo aqui para o Manuel, um arrependimento é não ter estudado acupuntura mais cedo, porque era uma coisa que eu não acreditava. Por formação médica, né, a gente sempre fica meio desconfiado, né, de um outro conhecimento, outra tecnologia que você não entende, e por isso a gente rejeita, porque não tem uma explicação assim palpável, Exato. Lógica, né? Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho sobre a acupuntura, eu creio que é uma das melhores formas de você ajudar as pessoas a melhorar a saúde. Eu concordo com isso. Daqui a pouquinho vamos ter uma pequena demonstração. Fiquem aí, não saiam daí, tá bom? Vamos a mais uma então, se fizer o favor. Qual o lugar mais incrível que você já visitou? Eu acho que não é um lugar, mas foi uma experiência que nós tivemos, que foi fazer o caminho de Santiago de Compostela. Muito bom. Nós saímos do sul da França, que é o caminho um dos caminhos mais longos, né? São 770 quilômetros. E saindo do sul da França, indo até Santiago de Compostela. Foi eu e a minha esposa, né? E nós passamos por uma série de experiências muito interessantes durante essa viagem que marcou a vida da gente. Essa viagem foi feita de quê? De carro? Foi feita de ônibus? A pé. A pé. Levamos praticamente 28 dias para fazer os 770 quilômetros, né? E a gente andou bastante, a gente praticamente, minha esposa perdeu quase 10 quilos durante esse trajeto. E quanto tempo? Como é que faziam, falando desse A gente caminhava em torno de 25 a 30 quilômetros todos os dias. E onde é que ficavam à noite? À noite a gente ficava em albergue, né? Okay. Porque no caminho todo tem vários albergues. Ok. E na época, quando nós fomos, os albergues, eles eram gratuitos, né? Você contribuía com o que você quisesse. Entendo. Então a gente sempre deixava algum dinheiro lá, né? Como uma contribuição, mas não era cobrado, né? Eu não sei como é que está hoje, né? Mas na época que a gente foi, inclusive teve um dia
que a gente foi num albergue que a gente comeu uma sopa com todas as pessoas que estavam ali reunidas, né? Exato. Foi cada pessoa ajudou com um alimento a fazer a sopa, etc. E a gente comeu a sopa todo mundo junto. Foi assim uma coisa bem interessante. Em que ano foi? Agora você forçou a minha memória, né? Você já faz mais de 15 anos. 15 anos, não foi há muito, foi depois do ano 2000, né? Mas não foi há muito. Eu não tenho nem certeza. A minha esposa é que costuma ter é melhor de datas. Melhor de datas. Tá, eu já sou muito meio bom, esquecido. Gostei disso aí. Vou ter que fazer pesquisa. Vamos a mais uma cartela, então, se fizer por favor. Se pudesse viver um dia como outra pessoa, quem você escolheria? Eu diria que eu escolheria eu mesmo, né? Porque cada um tem a sua história, tá? Viver a vida de outra pessoa não é você, não é Exato. você viver você, né? Então, algumas pessoas podem querer viver a vida de um ídolo, de um fã, etc., né? De um cantor, de um artista de cinema. Mas você não está sendo você. Exatamente, Né? concordo. Você precisa primeiro amar você para depois amar os outros. Né? Concordo plenamente isso. Eu costumo falar também uma coisa, nós temos que estar bem para nós próprios para podermos estar bem com as próximas pessoas, com a pessoa que está ao nosso lado. Sim. Porque se nós não estivermos bem com nós próprios, jamais estamos bem com a pessoa que está no nosso lado. E eu me sentia assim há coisa de 15 anos atrás. Sim. Eu não olhava para mim, eu olhava para as outras pessoas, depois é que era eu, ou seja, colocar-me eu em segundo lugar e às vezes mais ainda. Sim. Por exemplo, a minha filha Joana, não sei se conhece, ou seja, os meus filhos já me falaram isso. Pai, estás com o melhor aspecto hoje do que há 10 anos atrás. Porquê? Sim. Porque eu olhava mais para as outras pessoas e eu não olhava para mim mesmo. Sim. Mas faz todo o sentido mesmo, é isso aí, muito bom. Vamos a mais uma então, se fizer favor. Algo que você acha que deveria ser inventado urgente. Bom, inventar a roda não há necessidade, né? Mas talvez uma coisa que devesse ser inventada urgente seria formas de transporte não poluentes. Exato. Porque no mundo atual tudo precisa de petróleo, né? E a gente sabe que o petróleo tem um alto valor em relação à questão ambiental. Sim. A gente sabe que hoje a temperatura do mundo está aumentando justamente por causa desses combustíveis fósseis, né? E eu fiquei sabendo recentemente que talvez a Honda estaria desenvolvendo um projeto de um motor funcionando a água, a partir da hidrólise da água, usando o hidrogênio como fonte de energia. Isso mesmo. Eu acho que isso seria realmente relevante nessa fase da nossa vida, porque a poluição ambiental hoje é muito grande devido à questão dos veículos automotivos. Sim, exatamente. Isso aí, muito bom. Vamos a mais uma, antes da demonstração que o Dr. Mauro tem para nos fazer aqui. Sim. Qual foi a maior lição que a vida já te ensinou? A maior lição é que a gente deve sempre estar preparado para enfrentar o novo. Né? E é o que vai ser feito aqui. Vai ser feito aqui. Sempre quando tem alguma coisa nova, a gente fica receoso, fica Exato. Com medo, né? Fica retraído, ainda mais sabendo que... Já estou a começar a ficar. Já vai ficar, né? Nervoso. Mas a importância que a gente tem é que a gente tem que ter essa amplitude para aumentar o nosso conhecimento, né? Não ter medo, porque o medo nos atrasa, nos trava, nos faz perder oportunidades, né? Tanto é que eu estou aqui no podcast justamente para perder o medo, né? De falar em público, de poder expressar o que a gente sente, etc. É isso aí. Eu vou expressar aqui
um dos meus medos, quer dizer, eu não tenho medo, mas esta parte aqui, falta de conhecimento, como o Dr. Mauro falou, desta vez não tenho escapatória alguma. Muito bom. Vamos a mais uma, antes de irmos para a dolorosa, como eu costumo falar. Quer dizer, Sim. Uma decisão que mudou a sua vida para sempre. Bom, uma decisão que foi muito importante na minha vida foi me casar com a minha esposa, né? Porque isso mudou a direção da minha vida, né? Meus pais, eles são japoneses, e a minha esposa é brasileira, Ah, sim? né? Ok. Então, essa diferença de cultura fez com que eu tivesse que escolher ou a minha família ou a minha esposa, Exato. né? E isso mudou a minha vida para sempre, dali em diante, né? Exato. Muito, muito bom. E foi interessante, porque a minha esposa não morava na mesma cidade, né? Ela morava em Cascavel, fica mais ou menos 400 quilômetros de Só, né? distância. Só. Só 400 quilômetros. Nós nos conhecemos no Projeto Rondon, que era um projeto que os universitários faziam para ajudar pequenas cidades, né, Exato. a se desenvolverem. E foi lá que a gente se conheceu. Muito E ficamos praticamente um ano namorando por carta. Naquela época que não existia internet, Exato. o telefone era caro, etc. Então a gente escrevia bastante, né? Muito bom. E isso realmente mudou a minha vida, porque a opção que a gente fez é ficar com a família. Muito bom. Vamos então para a demonstração aqui no canal. Pela primeira vez o Dr. Mauro vai nos mostrar aqui uma coisa que para mim é novo, eu já ouvi falar, mas nunca tive essa sensibilidade de ver e ao fazer estar presente. Desta vez vai acontecer aqui no podcast, no MF Londres. Vamos então, o que é que o Dr. Mauro aí nos tem para nos pôr aqui para as pessoas que nos assistem. O suspense agora. Suspense. Não vai arrancar nenhum dedo meu, não? Não. Primeiro, eu vou mostrar um aparelho que é o detector de pontos, né? Porque a acupuntura sempre foi para mim uma coisa assim duvidosa, né? Como médico a gente questiona. Exato. E esse aparelho, ele consegue detectar os pontos de acupuntura por resistência elétrica. Porque nos pontos de acupuntura a resistência elétrica é menor. Exato. Então, esse aparelho consegue captar isso aqui. Isso aqui não dá choque, não faz nada. Tá? Tá bom. Vou tirar Sim, aqui vamos só tirar para aqui. Então, esse aparelho aqui é o NKS EL30, tá? Ele é um detector de pontos de acupuntura e também é um eletroestimulador, tá? Eu vou pedir para o Manuel segurar isso aqui, segurar bem. Ah, sim, fechar com a mão fechada. Okay. Para ter o contato, né? Okay. Nós vamos ligar aqui o aparelho. E eu vou localizar um ponto aqui chamado intestino grosso 4. Ele fica nessa região. Vamos ver aqui se ele apita. Se você não colocar no ponto exato, ele não apita. Eu vou tirar. Pronto, ó. No outro lugar da mão, ó, ele não apita. Isto é novo para mim. Jamais eu... Isso indica o que os chineses já sabiam há mais de 5.000 anos atrás, que são os pontos de acupuntura. Existem 361 pontos nos meridianos principais, são 12 meridianos pares e mais 2 ímpares. E aproximadamente uns 200 pontos fora os pontos de meridiano. Exato. Todos eles podem ser localizados com esse aparelho.
Tem posto na cabeça, na face, no corpo, no tórax, na barriga, na perna, em todos os lugares. E você consegue provar a existência deles através desse aparelho que mede a resistência elétrica da pele. Ok. E qual é a minha neste caso? A questão é que a gente apenas localizou o ponto. Não fala se tá bom ou se tá ruim, tá? É só para localização do ponto. Existe outro ponto aqui também, na sequência aqui. Ó. Se você colocar aqui, ó. Não apita. Colocou no ponto, ele apita. Né? Impressionante. Isso mostra aonde que os pontos de acupuntura existem. E aprendendo isso através do estudo de anatomia e também através do estudo da medicina chinesa, você consegue colocar as agulhas no exato ponto que é necessário para que ele tenha um efeito. Tá? Então esse aqui foi o primeiro teste, que é o teste da presença dos pontos de acupuntura através de um aparelhinho, que é o medidor da resistência elétrica da pele. A acupuntura, a maioria das pessoas pensa que aquele monte de agulha vai doer, né? Por quê? Porque a base que a gente tem de conhecimento de agulhas é aquilo que você toma injeção de vacina, que você faz exame de sangue, que é uma agulha bem mais grossa do que a agulha de acupuntura. A agulha de acupuntura hoje mede em torno de 0,16 a 0,2 milímetros, sendo quase que da espessura de um fio de cabelo. Né? Quase que nem se sente. A gente utiliza sempre agulhas descartáveis, uso único, que elas são esterilizadas, tá? E normalmente ele vem com um guia de plástico, um tubinho de plástico, que é o tubo guia. Tá? Então aqui nós temos o tubo de plástico e aqui nós temos as agulhas de acupuntura. Eu vou tirar só uma agulha aqui. Tá? Às vezes no vídeo vai ser difícil de enxergar, né? Ele é bem fininho, ó, tá? A gente coloca dentro do tubo de plástico e se você conseguir enxergar, é bem pouquinho que vai entrar na pele, tá? Então quando a gente vai fazer a colocação da tubo, eu vou mostrar no Manuel, porque se ele gritar, né? Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Então a gente encosta aqui na pele, tá? Você sente o tubo de plástico? Sim. Sente, né? Eu vou dar um tapinha, pá, foi. Não senti nada, impressionante isso, nada, nem coceguinha, como eu costumo falar. Sim. Não senti nada mesmo, sério. Não dói, né? Por quê? Porque na nossa pele nós temos basicamente 4 tipos de neurônios, tá? A gente fala que são as fibras A-alfa, que é responsável pela propriocepção, a beta, que é responsável pelo tato, e a delta, que é responsável pela dor e também por sensação de temperatura. Exato. E as fibras C, que também são responsáveis por dor e também por temperatura. Quando você coloca o tubo de plástico, a área de contato dele é muito maior do que a da agulha. Exato, então você meio que engana o cérebro, falando assim, olha, presta atenção na área de contato do tubo. Exato. E quando você dá aquele tapinha rapidinho, a pessoa não sente a agulha entrar, porque a agulha é muito fina. Ela vai estimular muito pouco os neurônios. Exato. Né? Enquanto que o tubo de plástico tem uma área bem maior e vai estimular mais neurônios. Então, quer dizer, a estimulação que você teria de dor é praticamente zero. Exato. Né? Aqui nós estamos usando o ponto intestino grosso 4, tá? Eu vou manipular um pouquinho essa agulha. E você vai falar para mim se você sente alguma coisa diferente. Nada? Nada. Sinto qualquer coisinha agora. Um pouquinho, parece. Às vezes dá um choquinho. Nada? Eu sinto qualquer coisa mais. Normalmente a pessoa vai ter uma sensibilidade que pode ser descrita como um leve comichão. Sim, é como fosse isso. Certo? Ou um leve choque, e às vezes pode dar um choque mesmo, um choque mais forte, dependendo, suponhamos que a pessoa tenha energia estagnada naquele ponto. Ok. Tá? Mas confessa, Manuel, você sentiu dor? Não, nada mesmo.
Não, por isso eu senti eu já tinha tirado alguma coisa E é a assim, primeira vez e que é a ele primeira está vez, né? fazendo Exatamente. acupuntura. Já ouvi falar, não sei o quê, mas nunca tinha experimentado. Já tinha visto em Experimentado. vídeos e não sei o quê, mas nada é como fazer mesmo, não é? Sim. É Então, isso aí. a acupuntura, quando você faz a aplicação da agulha, ela não causa dor justamente por ser muito fina, né? Exato. O descarte da agulha, ele é descartado com uso único, né? Então não tem risco de infecção, contaminação ou qualquer coisa assim. Só que a acupuntura ou a medicina chinesa não é só agulha, né? A agulha é uma das formas de você tratar. Outra forma que nós utilizamos é chamado o cupping, tá? E esse aqui é um aparelhinho elétrico para você fazer sucção, tá? Então vou ligar o aparelhinho. Eu vou colocar aqui, ó. Ele vai fazer sucção. Não sei se dá para ver. Porque às vezes a região, se for meio... Se apanhar, ok. se não pegar o contato direto, ele não vai conseguir sugar. Tá a fazer. Ó. Tá, sim. Ele faz uma sucção, né? Ó. Essa sucção vai ativar a circulação sanguínea embaixo da pele, né? Movimentando não só músculo e os vasos sanguíneos. Ok. Ele é muito utilizado, principalmente por atletas, após exercícios extremos, como competições, né? Para relaxamento muscular e para diminuir a quantidade de ácido lático. Tanto é que quando a gente faz o cupping, às vezes a gente usa também esse copo de vidro, tá? Que é um vidro bem resistente, a gente coloca fogo aqui dentro, Certo. que vai criar o vácuo. E esse vácuo você vai colocar em contato com a pele e ele vai fazer a sucção. Basicamente isso. A pessoa não sente nem calor, na verdade, quando está fazendo o uso da ventosa ou cupping. Exato. Né? Ele aumenta, melhora a circulação sanguínea. Outra coisa que a gente usa, isso aqui não é cigarro, tá? Isso aqui como é que fala? Charuto. Sim. Né? Isso aqui é um tubo, um cone, um bastão de moxa, que a gente chama. Moxa é feita de uma planta chamada Artemisia, e essa planta, quando ela é queimada, ela produz um infravermelho que penetra profundamente na pele. Ok. Então, ela é muito boa, por exemplo, para processos inflamatórios, tipo uma artrite, um processo de dor localizada, né? Mas tem que ser tomado muito cuidado para o utilizo para a pessoa não se queimar. Exato. Tá? Então, existe uma técnica, inclusive, para ser utilizada em termos de tratamento. Normalmente, a gente orienta a pessoa a pegar como se fosse uma caneta, né? Exato. Mas, a hora que for colocar perto da pele, ele vai apoiar com o dedo mínimo para ficar uma distância de pelo menos 1 a 2 dedos da pele, Exato. para a pessoa não se queimar. Porque se ficar fazendo assim, se ficar muito perto, é perigoso se queimar, né? Então, a moxaterapia, esse aqui é o bastão de moxa, mas também tem a moxa em lã, que a gente faz cones, né, de moxa. Esse aqui a gente chama que é o Gold Moxa, ou a moxa mais purificada, né? Então a gente faz, por exemplo, um conezinho e põe em cima de um ponto de acupuntura para estimular o ponto com calor, né? Então a gente faz tipo um conezinho e põe, por exemplo, aqui na pele, naquele ponto que eu estava fazendo a acupuntura, põe e acende com incenso aqui. Assim que a pessoa começa a sentir calor, não é para queimar, então a gente pega e tira. Né? Então isso aqui é a moxa em lã, que a gente chama. Muito bom. Fora isso, tem os cones de vela, né? Esse eu conheço. Esses cones, você coloca fogo aqui na ponta, tá? Esse aqui é um tecido embebido em vela ou parafina. Exato. Que daí ele vai criar tipo um vácuo de calor e vai sugar alguma sujeira ou mesmo processo inflamatório que tem no ouvido. Né? Muito bom mesmo. Fora isso, nós temos a questão que aqui, no caso, a gente está mostrando aqui são sementes de mostarda, tá?
que a gente utiliza para colocar na orelha para estimular pontos na orelha. Muito utilizado quando você vai fazer um tratamento em casa, né? Porque às vezes a pessoa vai lá na sessão de acupuntura e aí ela só vai retornar, por exemplo, dali uma semana. Então, durante essa semana, as sementes vão estimular pontos na orelha que vai manter o resultado. Então, ela é um tratamento complementar, né? Fora isso, nós temos a questão da reflexologia, onde a gente usa esse aparelhinho aqui, de madeira, para estimular pontos na sola do pé. Ok. Tá? A gente sabe que no pé tem todos os órgãos, Sim. a cabeça, pescoço, etc., está representado na sola do pé. E com isso você vai estimular com esse aparelhinho que promove um relaxamento da pessoa, melhora a questão do humor e também se a pessoa tem algum processo doloroso, ele serve como diagnóstico, né? Dependendo do ponto que você aperta e a pessoa sente dor. É interessante que às vezes ele pode ser um preditivo de alguma doença que às vezes nem apareceu ainda. Exatamente. Esse aqui é o que a gente chama magnetoterapia. São ímãs de 3.000, 6.000 Gauss, que são unidades, né, do ímã, que é para ser utilizado também nos pontos de acupuntura ou no lugar que a pessoa sente dor. A gente fala que quando tem esses ímãs, se você perceber, ele tem um pontinho Sim, aqui, tem. né? Sim. O ponto é o lado positivo do ímã, que é esse que vai estar em contato com a pele, Ok. tá? Então você, por exemplo, tem uma dor nas costas, você vai colocar o ímã virado com esse pontinho para a pele, né? E você coloca um microporo ou com esparadrapo para fixar ele. Também é utilizado. Para Muito vocês bom. verem que a medicina chinesa não é só agulha. Exatamente. Tem Existem várias coisas. várias técnicas que podem ser utilizadas para o tratamento dos Exatamente. pacientes. Tudo que foi demonstrado aqui, isto é tudo real. E eu participei, eu não conhecia, eu conhecia da agulha, mas só por vídeo, como eu falei, mas tudo que o Dr. Mauro falou aqui faz todo sentido, porque nós, às vezes, o ser humano tem medo de experimentar coisas novas e fica com aquele receio que não experimenta coisa nova. E como vocês viram, eu fiz aqui, como é que se chama mesmo? Este teste da agulha, não é? O teste não, isto tem um nome específico. Da agulha. Da agulha? Sim, da agulha. Isto da agulha que Sim, o doutor meteu aqui. Não do aparelhinho. Não, O aparelhinho agulha. é o detector. É isso. Agulha. É o ponto do intestino grosso 4. Exato. Eu nunca tinha feito isto. Ela tinha esse medo que a agulha fazia doer. Mas não. Não, isto é fantástico mesmo. Muito bom, doutor. Muito bom mesmo. E só pode dizer quem experimenta. Exatamente. Quem não experimenta vai ter a experiência daquilo que já usou, em termos de agulha, ou seringa, injeção, etc., que não é a mesma coisa. Exato. Não, mas é que não é mesmo. Muito bom. Gostei mesmo. Muito bom. Vamos aqui quase na reta final. Esta caixinha pode ser do doutor. O doutor tira uma rifa daqui de dentro. Sim. E se calhar o número que está embaixo da caixinha, debaixo deste pote, será seu. Vamos ver qual é o número que está aí. É só desvendar. Já está. Exato. Está aí assim. Número 5. Qual é o número que está ali? 7. Não foi desta vez? Não foi dessa vez. Mas temos uma surpresa aqui para os nossos participantes. Temos uma caneta. Gostaria que o doutor... Muito obrigado. Que o doutor abrisse e lesse, se conseguisse ler o que está aí escrito. São letras um bocadinho pequeninas. Mas acho que MF Londres Podcast. Muito bom. Temos aqui uma outra. Gostaria que abrisse, se quiser. É só, não, é que ele divide ao meio assim. Tá. Ele divide ao meio, tá. Ok. E agora gostaria, se o doutor quisesse... Gratidão por ter vindo no nosso MF Londres Podcast. Muito bem. E para finalizar as ofertas, temos uma pulseira com a cor do logo do nosso canal. Que está escrito... MF Londres Podcast. Podcast, é isso mesmo. Eu gostaria que o Dr. Mauro falasse alguma palavra
para quem nos escuta, alguma frase que o doutor queira incentivar as pessoas, tanto para a demonstração que forem aqui feitas, não sei o que o doutor queira falar para quem nos escuta. O que eu diria é que se você tem dor ou ansiedade ou uma condição que você não está conseguindo tratar com a medicina ocidental, com remédios ou com algum tratamento, experimenta fazer acupuntura. Você vai ver que vai melhorar. É que às vezes a crença que a gente tem é Exato. que as agulhas da acupuntura teria só um efeito placebo, né? Exato. Tá? Mas não, a gente tem observado vários casos e com comprovação laboratorial que ela funciona melhorando níveis de cortisol, melhorando níveis, controlando a parte hormonal, né? Tanto é que é muito utilizado hoje aqui no Reino Unido para tratamento de infertilidade, principalmente para aquelas mulheres acima de 35 anos Exato. que estão tendo dificuldade para engravidar. Então, a acupuntura não é somente para a dor. A maioria das pessoas imagina a acupuntura como um tratamento para a dor, né? Mas tratamentos podem ser feitos para ansiedade, inclusive para obesidade, para adicção, vício, né? Tabagismo. Exato. Inclusive existe um protocolo referendado pela Organização Mundial de Saúde chamado NADA, NADA. National Addiction Disease Association. Ok. Desintoxication Association. Ok. É difícil a gente traduzir exato, em inglês e português, né? Mas esse NADA protocolo, são 5 pontos utilizados na orelha, que são utilizados para diminuir a ansiedade e também para ajudar a pessoa a se libertar dos vícios, né? Não só do cigarro, mas também de outros vícios de drogas ou mesmo alcoolismo. Isso, né? Exatamente. Muito bom. Para finalizarmos, lembrando que o MF Londres Podcast tem o apoio da ADV-BR UK International Legal Consultant, um escritório com atuação internacional no Reino Unido e no Brasil. Sobre a liderança da doutora Gabi Cardoso, a ADV-BR UK conta com uma equipe de advogados e profissionais espalhados pelo mundo, o que possibilita uma atuação jurídica ampla, coordenada em diferentes jurídicas. E para mais um patrocinador, que é a Star for You, a empresa que dá aquela força para quem está começando a vida aqui no Reino Unido. E para finalizarmos, temos aqui a Alexandra Marques, escritora, mentora e fundadora do Soul to Soul Coaching. A Alexandra ajuda famílias a alinharem a vida espiritual, emocional e prática com verdadeiro propósito, seja em relacionamentos, negócios ou crescimento pessoal. Eu vou deixar todas as informações dos patrocinadores do Dr. Mauro aqui em baixo, o Instagram, o YouTube, vai ficar tudo aqui em baixo. E vamos finalizar, mas antes quero agradecer muito grato o Sr. Dr. Mauro agradeço, por ter aceito o meu convite aqui, e eu espero encontrá-lo em algum evento ou em algum podcast, que nós já fomos em alguns. Sim, com certeza. Okay? Muito obrigado mais Muito obrigado também, uma vez. E nós ficamos por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Fiquem bem.